Então, a primeira coisa que eu queria dizer para nós, e alguns aqui já me leram e já me ouviram falar isso em outras eras da vida, mas não é a mesma coisa que eu vou dizer, é só a introduçãozinha que é igual. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a graça de Deus não nos desnaturaliza. Você pode repetir isso comigo? A graça de Deus não nos desnaturaliza. Esse é pensar diferente é um equívoco horroroso, mas que foi ensinado para nós. Foi ensinado, por exemplo, que crente nunca tinha depressão. Se tivesse, era opressão demoníaca. Foi ensinado para a gente que crente nunca ficava triste. Tristeza era a negação da fé. Foi ensinado para a gente que, de fato, nós éramos pessoas com capacidades especiais, que coisas não doíam tanto na gente. Depois da chamada teologia da prosperidade, aí ficou um inferno. Crente só não voa. Só não voa. E quando voa tem que ser de primeira classe, senão ele não é filho do reino na econômica. Não. Ele ainda é um diácono. Ele ora pela hora em que ele vire um pai apóstolo. Aí ele alcançou a graça de voar de primeira classe. Aleluia. Mas só não voa. Mas no mais, eu ordeno, eu decreto, eu não sei o quê, eu piso, eu mato, eu esfolo tudo com a palavra, em nome de Jesus. Aí eles aguentaram essa onda assim uns 10 anos. Não passa de 5 na experiência pessoal. Porque no máximo 5 anos depois o cara já ordenou pra caramba e se ferrou. Já decretou pra caramba e se estrepou. Já foi ficando doente, bateu o pé e disse, em nome de Jesus é a palavra rema, eu declaro. Decreto, gripe nenhuma me pegará e sai com catarro verde a semana inteira por aí. Aí tinha que se esconder dos crentes. Na década de 90 estava a tal ponto que eu escrevi aquele livreto, Tá Doendo, para aliviar os irmãos e dizer a eles que era lícito dizer, ai, dói, tô doente. Porque não podia. Quem estivesse doente estava em pecado. Uma geração de sobrenaturais. E que permanece, de certa forma, na maioria das mentes pagãs do meio cristão até hoje. E que são a maioria em relação a quem pensa diferente. Até hoje. A graça de Deus, no entanto, não nos desnaturaliza. Você olha para Jesus e o vê sentindo fome, sentindo sede, sentindo sono, ficando cansado, às vezes de saco cheio. Vocês já viram Jesus de saco cheio? Aqui no Evangelho, de saco cheio. Jesus dizendo, até quando? O texto diz, e arrancou do seu interior um profundo suspiro. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei meu menino. E não foi uma vez só, não. Houve uma ocasião que ele estava num cansaço tão grande que ele foi para fora das fronteiras de Israel para descansar, nas regiões Ciro-Fenícias, e falou aos seus apóstolos, não quero que ninguém me incomode. Mas tinha uma mulher com uma filha endemoniada, lembra? Que vazou a barreira apostólica, atravessou tudo, arrombou a porta. Jesus queria ocultar-se, mas não pôde ocultar-se. Mas ele se tratava com respeito. Estava cansado, vamos descansar. Você o vê com regularidade, começando o dia na montanha, bem cedo, fazendo silêncio na mente. Você o vê quase todo dia no Evangelho, depois de um dia inteiro de pregações, ensinos. À noite ele se recolhe, ele quer silêncio mental, quer uma gruta, quer uma quietude. Às vezes não quer nem a companhia dos discípulos, se distancia sozinho para se aquietar, para parar a mente. Quando você o vê nos momentos finais, antes de ir para a cruz, o que é que se descreve acerca dele? Número 1, ele dizendo aos amigos, discípulos, por favor, fiquem comigo. Vigiem comigo e orem. Não durmam, porque eu estou angustiado.
A minha alma está profundamente triste até a morte. E se diz que ele foi tomado de pânicos, horrores e angústias, e que suou sangue. Porque a graça de Deus não nos desnaturaliza. Você coloca o indivíduo sobre aquela pressão toda, seria absolutamente inumano se ele não manifestasse com humanidade todas as expressões da sua própria humanidade ante a realidade que não podia ser negada e nem fingir que não estava acontecendo. Não há no Evangelho nenhum convite para a evasão da realidade. Como não há nenhuma afirmação de sobrenaturalidade nossa, crônica e cotidiana sobre a natureza ou sobre a naturalidade da nossa própria existência nas circunstâncias nas quais a vida nos coloca. Seja isso em relação a afeto, a emoção, a amigos, a traições, a perdas, a saudades, a decepções. Seja isso em relação a conforto, a escassez, a fome, o alimento, ao frio, às intempéries, às circunstâncias. Seja isso em relação à necessidade psicológica de troca, de ânimo, de estímulo, de leitura, de lazer, de interiorização que nos livre da masmorra dos cotidianos. Pela leitura, ele viajava. O que ele queria era que o coração dele se edificasse e a mente se ocupasse. Porque a graça de Deus não tira de nós as nossas necessidades humanas. As mais genuínas, as mais legítimas, as mais verdadeiras. Aquelas que, se a gente negar que sejam necessidades nossas, a gente começa a se tornar meio sociopata, inafetivo, embrutecido. De modo que não negar que na vida a gente careça dessas coisas faz parte da nossa saúde humana. Essa é a primeira coisa. Mas se de um lado a graça de Deus não nos desnaturaliza, de outro lado, a graça de Deus não nos enfraquece ante a natureza das coisas, ao contrário, a graça de Deus nos fortalece. Ela não tira de mim a minha humanidade e não me desnaturaliza. Mas ela não me deixa numa fraqueza maior do que as circunstâncias, jamais. Não me poupa da experiência natural, emocional, afetiva, circunstancial, econômica. Não me poupa da necessidade de que no frio eu queira calor, de que no calor eu queira frescor. Não me poupa das necessidades de vínculos, de presenças, de trocas. Não me suprime o poder da saudade, o desejo do encontro, do abraço. Não tira de mim a necessidade de que a minha mente mude os tunes, mude as estações, tenha variações, necessite de lazer mental, de mudança de preocupações que queiram se tornar únicas. A graça de Deus não tira de nós a necessidade de que a gente verifique as demandas da nossa natureza e as trate com o devido respeito. Por outro lado, se a graça de Deus não nos sobrenaturaliza, ela nos dá, todavia, um poder sobrenatural para enfrentar as demandas da realidade da nossa própria natureza. Ela nos fortalece para além de nós nesse processo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí é nessa hora que a maioria de nós não aproveita a graça de Deus. Se está sendo traído, abandonado, deixado, maltratado, esquecido, ou qualquer uma dessas coisas, a maioria de nós sucumbe, se acaba, ainda diz: Deus, aonde estás, que não fizeste os meus amigos serem amigos de verdade, ó Deus, e eu que confiei em Ti, que esses amigos, por serem Teus, não me trairiam, ó Deus. Por isso eu não quero mais saber de nada. Não vou mais lá, não prego, eu não quero saber. Tem pastor que por causa disso me escreve dizendo: estou deixando o ministério. Pelo amor de Deus. Por quê, hein?
É porque falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Falta o que em Paulo sobrava. Falta essa certeza de que a realidade eu não nego, doeu. Demas foi um traíra, Alexandre o Latueiro foi um satanás. Os irmãos foram todos uns calhordinhas covardes. E eu estou aqui sozinho com Lucas, no frio, com fome, quase sem assistência, a não ser por Lino, Cláudio, alguns poucos que passam por aqui. Mas tem uma adversativa no meio dessa constatação. Ele vem afirmando tudo isso e, de repente, ele entra com uma adversativa poderosa, no verso 17. Descreve todos esses níveis de carência e diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Gente, o Evangelho só entra em nós quando, com amigos ou sem amigos, nós somos de Jesus. Quando casados ou descasados, nós somos de Jesus. Quando amados ou desamados, nós somos de Jesus. Quando com fidelidades afirmadas ou traições confirmadas, nós somos de Jesus. Quando aqueles que deveriam nos defender nos acusam, ainda assim, nós somos de Jesus. Quando perante as cortes, os ambientes, a sociedade, as reputações, aqueles que a gente julgava que seriam sempre os nossos backups, se evadem, fogem e desaparecem, nós ainda assim somos de Jesus. Quando o coração está triste, deprimido, se sentindo encarcerado, e no caso dele, de fato encarcerado, carente, com frio, sozinho, entediado, cansado, tédios, existem no coração de gente de Deus. E para ele, nada disso pegava. E ele ainda disse: fui livre do leão. Senti o bafo do bicho. Pensei que tinha chegado a hora, mas já sei que vai chegar. Já me sinto como uma libação no altar, porque a hora vai chegar. Mas o Senhor me assistiu. E sempre me assistirá. E me dará forças. Porque eu não vou parar. Ninguém me para. O Senhor me deu forças para que eu continue um veículo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou um instrumento. Com ajuda, sem ajuda, com amigos, sem amigos, com afeto em meu favor ou contra mim, com gente me confirmando ou gente me negando, eu não vou desistir. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Com marido, com namorado, sem namorado, com gente boa ou com gente má, com gente que a gente confiava ou com gente que nos decepcionou profundamente, com presenças ou com saudades. Nós somos do Senhor. E Ele nos dará força, nos assiste e nos reveste. Não nos torna sobrenaturais, nos torna apenas fortalecidos no seu poder. O que dói, dói, mas a gente continua. O que faz falta, mas a presença de Deus nos completa. Saudades a gente sente, mas a gente não para na jornada. Amigos bons a gente quer, mas a gente não tira férias e não vai para um spa até que eles cheguem. A existência continua e a gente prossegue. E no caso dele, ele diz: o Senhor me deu forças para que até na boca do leão eu pregasse plenamente a palavra, para que o Evangelho seja cumprido na minha vida, com gente ou sem gente. Eu não dependo de terceiros, eu sou o Evangelho hoje. E o que eu quero é que, pela minha vida, com amigos fiéis ou sem amigos fiéis, os seres humanos que passem ainda pela minha vida enxerguem Evangelho puro e simples em mim. E nesse caso, eu ainda fui liberto da boca do leão. Estou no lucro, minha gente. E aí prossegue, dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Porque, como eu disse na leitura, a obra maligna não é o leão, não é o frio,
não é a privação, não é o tédio, não é a saudade. A obra maligna é o que decorre da autocomiseração, da autovitimização. Ai, coitado de mim, Paulo. Por que eu fui entrar nessa de ser apóstolo de Cristo Jesus? Você não vê uma carta de Paulo, ai de mim, Paulo, que me tornei, não sei porquê, apóstolo de Cristo Jesus. Estou aqui pedindo a Deus que, por favor, me atenda um pouquinho. Mas ele começa dizendo, eu, Paulo, escolhido antes de nascer, para ser ministro de Deus em favor de vós outros. Estou aqui para compartilhar a graça de Deus convosco. Esse é o tom que não muda, que não muda, que não muda e não muda aqui também. A obra maligna era deixar que o tédio tomasse conta do coração dele para além da efervescência da fé, da consciência e da disposição da fé. A obra maligna é dizer, Jesus, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora eu paro. Parece que o povo não quer, eu cruzo os braços, lavo as minhas mãos proféticas e apostólicas. A obra maligna é deixar que um Alexandre o Latueiro corroa como câncer dentro de nós a esperança e a alegria de servir. Tire de dentro de nós aquela alegria de fato servir ao próximo, independentemente de quantas trairices e traições nós já tenhamos sofrido na vida. A graça de Deus nos torna cínicos para a maldade. A gente continua enfrentando o mal com o bem. Essa é a obra maligna. A obra maligna é nos amargurar. A obra maligna é nos envenenar o coração. É dar lugar ao diabo pela ira, pelo ressentimento, pela autocomiseração. Todas essas coisas que abrem flancos para o diabo na existência da gente. Para pegar a tristeza e a tornar numa depressão. Para pegar uma saudade e fazê-la virar uma carência cósmica. Para apanhar uma traição e fazer daquilo a ideia de que a vida conspira contra nós. Para fazer de um episódio a certeza de que aquela é a orquestração que vai paranoicamente alimentar todas as nossas interpretações da vida daí em diante. Essa é a obra maligna. A obra maligna é pensar que andar com Deus é andar em liteiras, sendo carregado por escravos. A obra maligna é não saber que andar com Deus pode significar um dia comer muito bem, outro dia passar necessidade. A obra maligna é não entender a variedade e a dinâmica das ações de Deus no tempo e no espaço, todas em nosso favor, independentemente das configurações e contornos que elas tenham no momento. E em não entendendo isso, pensar que tudo que a gente considera adversidade é abandono de Deus em relação a nós. A obra maligna é pensar que andar com Deus nos coloca numa rota que nunca nos colocará na cara do leão. A obra maligna, meus irmãos, mais do que qualquer outra, é crermos enganosamente de que no mundo nós não teríamos aflições, porque Jesus venceu toda a aflição por nós, diferentemente do que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas saibam, tem perrengue. E quando o coração de vocês se turbar, não se turbem. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso tudo é passageiro, é transitório. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou como ele próprio, Paulo, disse, porque eu tenho por certo de que a nossa breve e momentânea tribulação neste mundo não é para comparar com o eterno peso de glória a vir a revelar-se em nós. A obra maligna é essa. Não é o que os homens nos fazem, é o que a gente faz em nós com o que em nós é feito. Essa é a obra maligna. A obra maligna não existe fora de mim. Um ladrão não me é uma obra maligna. A obra maligna é o que eu faço da presença do ladrão na vida. A obra maligna não é ser traído, é o que eu faço da traição. A obra maligna é maligna para o traidor. Mas a malignidade do traidor, como Paulo disse, ele tratará com o Senhor no meu coração. Qual é a obra maligna que um traidor pode causar? Se não me deixar
com o espírito odiento, revoltoso, amargurado, vingativo, persecutório, frio, descrente, justicista. Essa é obra maligna. Nunca vem de fora. É a que brota de mim. É a que cresce em mim. É a que eu permito desenvolver-se em mim. Essa sempre é a obra maligna. O Senhor, a graça dele, não nos desnaturaliza, mas também não nos deixa sem o poder para enfrentar qualquer coisa que nos chegue como contingência natural que nos deseje esmagar apenas pela força que carregue ou pelo poder que tenha de infiltrar em nós os sentimentos da derrota, ou do abandono, ou do cinismo, ou da indiferença, ou da vingança, ou do cansaço de morte. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, e me deu poder para que por meu intermédio o Evangelho siga, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí você pergunta, tá legal, mas o que me faz ficar assim? Não é essa a questão? O Paulo ficou assim, agora o que me faz ficar assim? Me tornar um ser ante quem nada da vida é negado quando é realidade. O amigo traiu? Traiu. A igreja fugiu? Fugiu. Quem deveria testemunhar em meu favor apareceu? Não, me abandonou. Alexandre o Latueiro é um cara legal pra caramba? Não, é um cretino, mentiroso, que só pensa em si, egótico e perverso. E capaz de enfrentar você com mentiras horrorosas. Esse é o fato sobre ele. Foi isso que aconteceu comigo. E eu fui ao tribunal e por pouco não fui jogado para o leão. Além disso, está frio pra caramba, a prisão é uma miséria, amigos não chegam, é um tédio, o inverno é paralisante, eu não tenho nem com quem me distrair a minha cabeça, traz a minha capa, traga os meus livros, por favor. Esses são os fatos naturais, sensíveis, sensoriais, reais, que a gente não pode negar. Paulo adoeceria profundamente se ele dissesse, olha, estou sozinho, mas não estou sentindo nada. Aquela carta da teologia da prosperidade. Carta de Kenneth Hagin, de Paulo a Kenneth Hagin. Meu querido Kenneth Hagin, estou preso numa prisão maravilhosa. Faz um frio enorme para os pagãos, mas para mim, que sou cheio do Espírito Santo, Paulo do fogo, Paulo do poder, Paulo da lareira, eu chego assim, sinto calor irradiando de mim, assim pela prisão. Eu virei um aquecedor pretoriano, para falar a verdade. Gabi tem me visitado com muita regularidade, de modo que ele me serve banquetes extraordinários. Não tenho tido falta de nada. Distração angelical. Me contam piadas, para você ter uma ideia. Tamanha intimidade com o reino eterno. E mais do que isso, meu querido Kenneth, preciso lhe dizer que Alexandre o Latueiro está amarrado em nome de Jesus e não terá poder de me fazer nenhum mal. Quanto à igreja, eu já declarei, já decretei, já amaldiçoei quem não aparecer no tribunal. Do contrário, estenderei a minha mão, declararei a perdição de todos, porque assim anda um homem vitorioso. Ou se já tivesse acontecido, tinha aquele pessoal do tempo do livro Louvor que Liberta, que é um livro muito bom, mas o pessoal tratou mal a mensagem do livro e foi para outro extremo. Viraram umas poliana moças. Na década de 70 e 80. Todo crente era poliana moça. Era negação de tudo. O cara vem dar uma topada aqui. Aleluia, glória a Jesus. Que topadinha gostosa. Ai, meu Deus, é bom ter dedo. Aleluia, como é bom ter unha esfolada. Era mais ou menos assim.
Pneu do carro furava, o cara ia trocar o pneu, glória a Jesus. Ô, macaquinho bom, lá, 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 glória ao Senhor. Por dentro ele estava dizendo, puta merda. Não, não, não. Mas pra fora era, lá, 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 lá. Foi virando uma hipocrisia de louvor horrorosa. Horrorosa. O cara vinha falar com você sem um tostão no bolso. Isso aí, meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Não, um servo de Deus não precisa de nada. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Aí você diz, ó, eu por acaso estou precisando, você não pode me ajudar não? Mas era o tempo da evasão. No Evangelho não tem supressão, não tem evasão. No Evangelho só há realidade, verdade, o que é. Tá doendo, tá doendo. Dei topada, dei. Me traíram, me traíram. Me senti mal, a beça. Me abandonaram, é bom não, é um horror. É legal contar com pessoas e depois não aparecer ninguém, todas se evadirem. Não, é uma frustração matante. Especialmente quando você ama. É gostoso viver nutrindo saudades de gente amada que não aparece nunca. Não, não é bom. É uma delícia o friozinho que não passa nunca. Não, traz a capa, mano. É bom tédio? Não. É bom ler um livro, é bom se distrair, é bom conversar, é bom tirar a cabeça da rotina. É saúde humana. Mas nenhuma dessas coisas são desculpa. Nenhuma dessas coisas tem que carregar o poder da desmobilização das nossas decisões no nosso coração. Nenhuma dessas coisas tem o poder de nos desevangelizar, de desentronizar a graça de Deus em nós. Tudo isso é fato, dizer. Mas há um fato superior. O Senhor me assiste, o Senhor está presente, o Senhor me fortalece, o Senhor me usa. Eu sou um canal, um veículo, ninguém vai me entupir, ódio nenhum vai me entupir, vingança nenhuma, abandono nenhum, nada vai me desmobilizar. Aí você diz, mas por quê? Qual é o segredo desse negócio? O segredo disso você sabe, você só não quis até hoje. O segredo disso é a gente, de fato, ter uma relação de fé com Jesus, que nos faça, não com palavras, mas como expressão visceral das nossas convicções, dizer o seguinte, como ele diz no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. A primeira coisa é um cara que sabe que a vida dele é um sacramento. Ele usa uma linguagem sacramental, cultica, do altar do templo lá em Jerusalém. Se o templo não está lá, o sacrifício de louvores, a oferta de manjares, não está lá, está aqui. Tudo isso que está acontecendo é como o derramar da libação no altar. É a preparação para subir. Eu sou um sacramento da graça de Deus no mundo. Quanto a mim, eu já estou sendo derramado no altar. O tempo da minha partida é chegado. Essa é a primeira coisa. É entender que todas essas coisas que possam acontecer quando nos encontram com um coração cheio de fé, de confiança, de amor, de amizade com Jesus, de não vacilação em relação ao amor de Deus jamais, elas criam em nós um sentimento de adoração cultica, de um ser libação. Cada espremida, cada injustiça, cada abandono, cada maltrato, cada indiferença, cada opressão, cada irrealização que a gente aguardava e que se transforma no oposto de tudo aquilo, cada dor, cada circunstância, cada conjuntura, cada diminuição de liberdade, seja qual for a circunstância, cada frio, cada carência,
cada separação sem a Deus digno. Todas essas coisas são para nós processadas e colocadas diante de Deus como uma oferta de libação do nosso ser e da nossa alma diante do Eterno em amor. Está doendo e eu te ofereço tudo isso como amor grato. Está doendo e eu não nego. Mas eu sou um sacramento, minhas lágrimas são um sacramento porque não tem autopiedade. Minha dor é um sacramento porque não tem autocompaixão. Minha tristeza é um sacramento porque ela não é sinal de desistência. Minha escassez é um sacramento porque eu posso congelar de frio, mas o meu coração continuará quente, na certeza de que o Senhor está comigo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Se um cara que sabe que tem tempo para partir, não tem tempo para se partir na vida, entendeu? A gente vai se partindo na vida porque a gente acha que a gente é criaturas que daqui não partirão jamais. Tem gente que não concebe nem a partida de uma casa. Ai, meu Deus, não sei o que vou fazer da minha vida, porque eu vou mudar dessa casa onde eu morei 40 anos. Se eu fosse pensar assim, eu estava doido. Eu já mudei acho que umas 50 vezes de casa na minha vida. Para lá e para cá, e olha, tem um detalhe, eu não consigo sentir saudade de nenhum lugar que eu deixo. Só de pessoas. Lugares. Eu morei em lugares muito bons, em lugares mais ou menos, em lugares ruinzinhos, em lugares excelentes, não tenho saudade nenhuma. Melhor lugar, me pergunta, eu sempre vou dizer, a minha casa. A casa que eu estou morando é o melhor lugar. Agora, o tempo da partida é chegado. Quem sabe que vai partir, não tem medo de partir nunca. Não tem medo de mudar, não tem medo de ir, não tem medo de perder. Sabe, vai chegar uma hora em que tudo isso aqui vai ficar. Eu vou partir. Vocês vão me procurar domingo, outro pregará no meu lugar. Eu não estarei aqui. Isso para mim é tão natural como atravessar a rua. Simples. Quando essa convicção que só decorre de intimidade com Deus, de certeza do amor de Deus, da confiança de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem perigo, nem espada, nem coisas de natureza alguma, nada pode se interpor. Quando isso entra em nós para sempre, aí você diz, de toda e qualquer dor, você diz, é libação ao Senhor. Você não diz, ai de mim, você diz, glória a Deus, pelo privilégio de ser exprimido na prensa do azeite e vazar de mim não ódio, mas a doçura do amor, a intensidade da fé e a certeza da perseverança. Se me espremerem, eu melhoro, hein? É o que Paulo está dizendo, se me espremerem, eu melhoro. O sumo que sai vai virando cultico diante de Deus. E o tempo da minha partida é chegado. Isso não me diz absolutamente nada especial, porque eu sempre soube que eu ia partir. Num certo sentido, eu até almejava partir. E o que não me fazia querer partir era a vontade de continuar aqui para ser útil no mundo. Mas eu não me alimento deste mundo. Por isso o frio é frio, mas não mata a minha fé. Por isso a dor dos amigos dói, mas não tira a minha amizade com Deus. Por isso as privações me privam, mas não suprimem as riquezas do meu ser. Por isso saudades eu sinto, mas elas não me roubam a presença e a assistência do Senhor. Por isso, amigos, eu quero tê-los, mas não é a presença deles que fará de mim um ser maior ou mais especial, será apenas reconfortante.